Olá pessoal, como vai vocês? Tudo bem? Espero que sim. Bem, eu estou fazendo essa aula, né, que não seria uma aula vídeo e também ela não vai substituir a questão das aulas presenciais, né, que a gente espera que a situação nossa se resolva e nós consigamos realmente voltar às atividades, né? Então essa é uma exposição para vocês do nono ano, dando continuidade àquele assunto que eu tinha mandado para vocês já, certo? Então, o que vocês irão fazer é somente refletir com essas bases temáticas, né, que a gente está tratando aqui agora, certo? Então, na, na primeira aula que eu trabalhei com vocês, eu trabalhei a questão do, do movimento entendido como reforma religiosa, né, que ele foi constituído com o rompimento da Igreja Católica, né, e consequentemente foi criada a primeira igreja protestante, né, que aí foi criado o luteranismo e o calvinismo, né, o que seria isso, o que foi o surgimento, essa questão das novas igrejas, né. Então eu pedi que vocês fizessem um resumo, né, sobre o luteranismo e sobre o calvinismo. Então, de maneira geral, o luteranismo, eu acredito que vocês já tenham feito essa pesquisa e conseguiram identificar a ideologia de Martinho Lutero, né, que seria um dos principais segmentos cristãos do mundo, com aproximadamente 85 milhões de fiéis, que tem como base a teologia de Martinho Lutero, um frade católico, né, reformador e teólogo alemão. Então, quando ele faz essa reformulação, ele faz uma crítica ao pensamento da Igreja Católica, o qual ele estava inserido. A partir daí, se tem a possibilidade de novos pensamentos dentro de princípios cristãos, né? Seguindo essa mesma linhagem também, a gente vai ter aí o calvinismo, que foi de João Calvino, né? Também chamado de tradição, né? Tradição reformada, ou fé reformada, ou teologia reformada, que vai ter esses princípios basicamente em cima dos pensamentos teológicos, bíblicos, né, com raiz na reforma protestante, iniciado, como eu falei, por João Calvino, né, em Genebra, no século XVI. Então, tanto o luteranismo como o calvinismo, eles sofrem princípio de transformações dentro do pensamento cristão. Continua sendo pensamento cristão, só que tem algumas alterações diferenciadas do que diz respeito à questão dos princípios, das ideologias da Igreja Católica daquela época, né? Que vocês possam estar se aprofundando, possam estar compreendendo um assunto muito debatido. Vocês vão ver isso também na disciplina de História, né? Nessa segunda aula de apoio que eu estou enviando para vocês agora, eu mandei uma outras atividades, né, relembrando que essa atividade não substitui as aulas presenciais. É só para que vocês tenham essa parceria, esse contato com a escola, com as atividades, né, com as disciplinas que vocês possam estar interagindo, para que haja uma interação do professor de vocês, né, do professor de ensino religioso de vocês, e que vocês possam estar fazendo essas atividades para não ficar ociosos em casa o tempo todo, mas que possa ter realmente uma interação, né? O que eu solicitei na como atividade, como sugestões de atividade, foram as questões dos ritos, né? Então, os ritos das religiões. Você pode dar uma pausa nesse vídeo, ou você pode também estar pegando aquele material que eu enviei para cada um de vocês e vocês vão copiar. A primeira coisa que vocês irão fazer é copiar no caderno de vocês a questão
dos ritos das religiões. Então, cada religião ela passa por um rito, né? De forma geral, é para vocês copiar esses significados para que vocês consigam compreender melhor o significado de ritos, né? O significado de cada interação com cada religião, certo? E em seguida, como segunda atividade, é para vocês escolher um dos seguintes temas, né? Então pesquise e escreva no caderno um dos seguintes ritos, né? Temas ou ritos. Vocês vão escolher do A ao G, né? E vocês vão fazer uma, uma pesquisa. E vão escrever realmente. Mas você pode estar se dizendo, mas eu gostei da questão dos ritos da igreja cristã, mas eu queria também falar um pouco também sobre o hinduísmo, sobre o candomblé. Pode. Vocês podem escolher mais de uma dessas, de um desses temas. Vocês podem seguir qualquer um desses aí, ou pode seguir mais de um. Vocês que queiram se aprofundar, queiram fazer pesquisa, contando que vocês mantenham isso no caderno, porque nós iremos ter as nossas aulas, e durante as nossas aulas a gente vai revisar esses momentos, né, discutir em sala de aula, contextualizar em sala de aula aquilo que vocês fizeram, né? A primeira proposta que a gente tem, eu tirei foto de algumas imagens, certo? Que vocês irão estar se aprimorando, né? Essa imagem, apesar de ser bela, ela não está substituindo de forma nenhuma a questão da pesquisa de vocês. Eu não estou pedindo para vocês fazerem uma pesquisa voltada para a questão de imagem, não, mas de texto, de leitura mesmo. A questão dos ritos, né, indígenas, né? Que os ritos indígenas é muito voltado para a questão de colheita, para a questão da passagem da vida de uma criança para um adulto. Pode ser também interpretado como os rituais indígenas são voltados também para a questão dos mortos, né? Que eles têm um respeito pelos seus ancestrais, pelos seus mortos, né? Então eles têm todo uma forma ritualística, né? Como a gente está citando como o tema A, né? Que seria os ritos indígenas. Os outros ritos também são ritos cristãos. Aí os ritos cristãos, eu coloquei essa imagem aí, porque ele vai muito para o princípio mais do catolicismo, né? Mas tem alguns princípios do catolicismo que acontecem também nas outras religiões tidas como cristãs, né? Como a questão do batismo, né? Vai mudar somente a questão de idade, porque na igreja católica o batismo é quando bebê que deve acontecer o batismo. Nas outras igrejas é quando adulto, né? Mas esses segmentos dos ritos cristãos, eles são repetidos em outras denominações cristãs, né? Eles repetem, fazem de outra forma, usando outros símbolos, mas com os mesmos significados, né? Como eu já falei, o batismo, a questão do casamento também acontece, né? A partilha da Eucaristia, né? Também isso acontece em outras denominações tidas como cristãs, né? Ela acontece de forma expressiva com os mesmos significados. Talvez não seja com os mesmos símbolos, mas com o mesmo significado. É a proposta de ritos cristãos. Como proposta de rito islâmico, né? A gente tem aí a questão de se voltar, né, várias horas por dia, de se voltar com direção a Meca, independente do canto que você esteja, eles têm esse costume de estar fazendo reverência, né, a Deus, né, a Alá, fazendo uma referência a Deus, ficando de joelho, né, tendo uma proposta nas sinagogas, né, para que isso seja sempre repetido a cada dia. Então, eles param tudo que estão fazendo na região islâmica, eles têm essa questão de seguir, né, essas orientações e repetir aquilo a cada dia, né, esse gesto, né, são ritos do Islã. Esses ritos que eu estou apresentando não são esses de cada religião, são vários.
só estou apresentando aqui de forma que vocês consigam compreender um pouco de cada um. Aí aqui a gente tem um rito dos judeus, né? Esse rito que eu escolhi para mostrar para vocês é a leitura do Ancorão. É quando a pessoa já tem um domínio sobre o Ancorão, né? Na linguagem dos judeus, e eles já conseguem assumir uma vida de adulto, podemos assim dizer, com a leitura do Ancorão. Eles têm todo um estudo de quando bem criancinha até chegar a uma certa idade, e a partir daí ele já tem um domínio do Ancorão. Quando ele tem um domínio do Ancorão, ele passa por um rito, que é um rito de iniciação para a vida, para a vida ritualística, né, dos judeus, né? Então a gente vai conseguindo compreender também essas conotações. Na letra E, a gente escolheu aí a questão do rito do candomblé. O rito do candomblé são ritos baseados mais naquelas mães de santos, pais de santos, com aquelas roupas brancas. Tem algumas características muito parecidas com os ritos indígenas, porque eles vão se apropriar muito da dança, né? Se apropriar muito da dança, de tambores para fazer as suas apresentações, né? Então esses ritos são muito variados, são muitos místicos, mas as características principais é justamente a questão da dança, né? Da dança, das expressões religiosas e ritualísticas, onde tem como a aproximação maior a questão da dança, né? Em seguida a gente vai ter a questão do Umbanda, né? O Umbanda tem essas características voltada para as imagens, voltada para os colares, para as velas, por isso que eu escolhi essa representação. Eles vão ter muito uma questão parecida com a questão também do candomblé, que é o uso das vestimentas. As características são muito parecidas, de ser de branco, né? Eu tenho uma característica de branco, tem um significado por trás dessa questão de estar usando a vestimenta branca, né? Então tudo isso é levado em consideração. E por último, a gente tem aí os ritualistas, né, os ritos do hinduísmo, né, dos hindus. E nessa imagem, o que está sendo mostrado aí é a questão seria uma espécie de cremação, né, de uma cremação de um ancestral, né, que eles, durante a sua vida, eles já tem uma característica atípica da religião do hinduísmo, que é queimar os seus corpos, né? Queimar os seus corpos e jogar no rio, né? Então esse rio ele tem uma conotação especial para os hindus, que é a questão de refortalecer a vida, né? De fazer com que ele volte a viver novamente, consiga fazer um novo ciclo para conseguir aí uma perfeição de cada um. Certo, pessoal? Então eu espero que vocês escolham um desses temas ou mais de um para vocês buscar uma resposta, um entendimento melhor. Qualquer dúvida pode me chamar no privado, né? Quero agradecer a vocês. Qualquer coisa eu estou à disposição. Espero que em breve nós estejamos juntos, né, em atividades. Muito obrigado a todos.